A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Se você já se inscreveu no canal, ative o sininho das notificações. E se você não se inscreveu ainda, vamos lá. Se inscreva para acompanhar as nossas postagens. Eu peço mais uma vez que você compartilhe. Muitas pessoas precisam receber periodicamente as mensagens do Evangelho para poder refletir e aprofundar-se na fé, na caridade, na esperança. E você pode ser instrumento para que isso aconteça para muita gente. Hoje nós vamos mais uma vez ler e meditar o livro dos Atos dos Apóstolos. Pegue conosco Atos dos Apóstolos 8, versículos de 4 a 8 e depois de 14 a 17. São versículos diversos. Pegue então Atos dos Apóstolos 8, de 4 a 8 e de 14 a 17. Ali está escrito assim: Os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Assim Felipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Jesus Cristo. A multidão estava atenta ao que Felipe lhes dizia, escutando-o unanimemente e presenciando os prodígios que fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente, foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Agora, versículo 14. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram orações pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Essas são para nós palavras da salvação. Meu irmão, a pregação de Jesus havia contagiado todo o povo daquela época, e os príncipes dos sacerdotes, os fariseus e os doutores da lei imaginavam que após a morte cruel imposta ao arruaceiro, na visão deles, aquele fanatismo popular e alucinado iria se extinguir. Lê do engano, porque os planos de Deus são infinitamente maiores e mais poderosos do que a astúcia e a perversidade daqueles líderes religiosos que, por inveja e medo de perder o domínio que exerciam sobre a população, trataram de silenciar Jesus e aterrorizavam agora os seus seguidores com essas atrozes perseguições. Porém, veja só, a dispersão deu sequência à obra onipotente de Deus, espalhando ainda mais o Evangelho por regiões longínquas e povos desconhecidos. Em Samaria, Filipe anuncia Cristo com intrepidez e desassombro para uma multidão atenta que acolhia unanimemente as suas palavras, e assim como Jesus, vinham acompanhadas de prodígios maravilhosos, como a expulsão dos espíritos imundos de muitos possessos e a cura de muitos paralíticos e coxos. E aqui estão alguns fatores importantes que nós devemos ressaltar. A chegada da vigorosa luz propalada pelo Evangelho de Jesus traz consigo algumas características
que precisamos revitalizar em nossos tempos. Nos lugares onde reinavam os espíritos das trevas, a ignorância a respeito da verdade, a luz vem iluminando com a chegada do anúncio da palavra, o que produz a expulsão da escuridão, que afasta os males, as dores, as doenças ocasionadas por essas mesmas trevas. A liberdade que acompanha o anúncio do Evangelho produz, portanto, uma imensa e radiante alegria que enche os corações dos homens que a recebem. Com a chegada de Pedro e João, que vinham para legitimar e confirmar aquela comunidade nascente, a alegria se torna ainda maior entre os que haviam recebido o batismo em nome de Jesus e, pela imposição das mãos dos apóstolos, acabaram ficando também cheios do Espírito Santo. Assim, os desígnios de Deus prosperavam, em virtude da graça que foi derramada sobre todos os que creram em Jesus e recebiam os frutos da sua morte na cruz para a nossa redenção e também da sua ressurreição para a glória de Deus. Não por mérito, nem por esforços nossos, meu irmão, mas por graça divina, esses sinais, prodígios que acompanhavam o anúncio do Evangelho, eles aconteciam e nós hoje não podemos prescindir deles, desdenhar da sua eficácia e relevância no anúncio do Evangelho, porque eles procedem de Deus e são destinados aos povos, a gentes que necessitam dessa graça divina obtida pelos méritos unicamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que nos conformar em ser somente instrumentos que não discutem, nem desmerecem os propósitos divinos, seus métodos, autoridade e poder de Deus, mas com humildade, mansidão e profundo respeito e acolhimento, nos colocamos a serviço e ao dispor de nosso Senhor para realizar os seus projetos e obedecer às suas ordens e aos seus comandos. Que essas palavras de hoje nos ajudem agora a reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza dos propósitos divinos e que nós tenhamos a humildade e a mansidão de acolher o que nos mostra o Espírito Santo. Que sejamos dóceis instrumentos para a salvação de nossas almas e principalmente para a propagação da vigorosa e bendita palavra de Deus e das graças e dos dons do seu divino Espírito Santo. Vamos rezar agora. Senhor Jesus, nós vivemos em tempos difíceis, onde aparentemente o mal prospera em todas as circunstâncias e em todas as direções, a ponto de termos a sensação de derrota e de insuficiência diante de tudo o que vem acontecendo ao nosso redor. São sentimentos semelhantes, Jesus, ao medo e à intimidação que sentiram os apóstolos após a vossa morte cruel na cruz. Por isso, pedimos que envie sobre nós também o mesmo Espírito Santo que em Pentecostes fortaleceu os vossos discípulos, incutindo coragem e destemor, verdadeiro desassombro no anúncio do Evangelho, que apesar de toda a perseguição, os levou a terras longínquas e a povos desconhecidos para o anúncio da Boa Nova. Que o ímpeto evangelizador nos leve a realizar prodígios e sinais conforme o Espírito Santo nos conduzir, de maneira que sejamos instrumentos úteis e dóceis em vossas divinas mãos para glorificar o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essas nossas mensagens. Até o nosso próximo encontro.